De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Sejam bem-vindos a mais uma Semente de Vida com o tema Embaixadores. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Amados, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Coríntios o que é ser um embaixador do reino de Deus. Nós sabemos que o embaixador, ele ocupa o maior posto hierárquico dentro de uma diplomacia. E o que isso significa? A função dele é representar o seu país dentro de um outro país, de um país estrangeiro. O apóstolo Paulo ele usa essa comparação para ensinar aos irmãos de Coríntios que assim como o reino de Deus ele não é deste mundo, nós também não pertencemos a este mundo. Mas estamos aqui para representar este reino que está lá nos céus. E a linguagem deste reino se trata do Evangelho, ao qual o Senhor Jesus Cristo pregou, estando aqui na terra. Ele foi o primeiro representante dos céus na terra. E como representante deste reino, ele nos ensinou um evangelho puro, um evangelho que não tem desvio algum, nem sombra de variação. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. O evangelho do reino ele consiste na palavra de salvação e na cura e na libertação daqueles que estão enfermos, daqueles que estão doentes, daqueles que estão oprimidos por espíritos malignos. Isso consiste o Evangelho. O Evangelho não é Evangelho se não houver ressurreição. Porque se Jesus morreu e não ressuscitou, em vão seria a nossa fé. Então a ressurreição é a maior revelação do Evangelho de Deus. Porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos juntamente com Ele. Nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos pregar este evangelho puro. Este evangelho que salva as almas, os corações que estão perdidos. Por isso está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem foi dada a todos os discípulos, pregar o evangelho. Se você prega o evangelho na sua casa, se você prega o evangelho nas redes sociais, se você prega o evangelho na igreja, no seu trabalho, saiba que você está exercendo a função de um embaixador do reino, como Cristo deseja que todos os seus discípulos façam. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai Celestial, Jesus nos enviou para pregar este evangelho. Tanto que está escrito, quando este evangelho for pregado em todo o mundo, o Senhor Jesus voltará. Então veja que, qual é o tipo de evangelho que estamos pregando? O que nós estamos centralizando no evangelho? A morte e a ressurreição de Cristo? Ou o dinheiro, ou a fama, os aplausos, a placa da igreja, a estratégia da igreja, o líder religioso? É muito importante, amados, que nós deixemos essas coisas de lado, essas pequenas coisas, e possamos pregar um verdadeiro evangelho e viver um verdadeiro evangelho, que o Senhor Jesus tanto deseja. A importância da pregação do evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 14. O que está escrito? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas irão invocar o Deus vivo, o verdadeiro Deus, se ninguém pregar para essas pessoas?
Como que essas pessoas irão crer no Senhor se nunca ouvirem falar? E como que essas pessoas irão ouvir se não há quem pregue? Foi o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Roma. Eu queria falar para você, você que tem se sentido calado, intimidado, né? Você há muito tempo não tem pregado o evangelho, você sabe que esse é o chamado do Senhor para a sua vida. Eu quero te encorajar. Quero dizer para você que se você tem o desejo de falar do evangelho, pregar a palavra de Deus, sinta-se encorajado pelo Espírito Santo. Sinta-se fortalecido pelo Senhor. Sinta-se fortalecida pelo Senhor. Eu quero dizer que você mesmo, é um embaixador do reino de Deus. Você é uma embaixatriz do reino de Deus. O Senhor Deus colocou a palavra dentro de você. Mas o que tem calado a sua voz? Né? O que tem te desanimado? Às vezes você pensa que você não é capaz, você pensa que você é muito pequenininho, você é insignificante. Vocês são importantes para o reino de Deus. Vocês são embaixadores do reino de Deus. Às vezes eu ouço falar, poxa, Eustáquio, por que pregar nas redes sociais? Por que falar do evangelho no Facebook, no WhatsApp ou no YouTube? Este foi o mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos: pregai o evangelho. Levante esta bandeira que Jesus já deu para você levantar, para você hastear na sua vida e na vida de muitas pessoas. Amém? Então, para finalizar, em 1 Coríntios 15, 14, se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Cristo ressuscitou. Evangelho sem ressurreição não é evangelho. Evangelho sem cruz e ressurreição não é evangelho. Este evangelho que vocês às vezes ouvem, de dinheiro, de você ser rico, sabe, de centralizar somente as coisas desta terra, isso não é evangelho. Não é, amados. Não há problema algum em ser rico ou ter posses, mas o evangelho não consiste nas coisas terrenas. O evangelho abençoa você na terra, mas consiste na salvação e por intermédio de Jesus Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Às vezes muitas pessoas têm jogado fora a oportunidade de salvar vidas, cultos e mais cultos, ao qual deveriam falar de Jesus, morto e ressuscitado. Perde-se tempo com contos de histórias, né? Com fábulas, com doutrinas que não são de Deus. As pessoas que ouvem essas coisas não serão salvas. Elas precisam conhecer Jesus morto e ressuscitado, o que Jesus fez por nós na cruz. E que você seja essa pessoa para levar essa mensagem, a mensagem que Jesus ordenou. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, grandiosamente, em o nome de Jesus. E até a próxima, se o Messias permitir. Se ele não quiser, tá tudo lindo. Tchau, fiquem com Deus. Tengo todo, eres todo lo que necesito.